Oi. Eu disse que eu ia fazer um investimento, né? Vocês gostaram? Eu realmente fiz um investimento e eu ainda tô pensando se valeu a pena ou não fazer esse investimento, porque saiu um pouquinho não, saiu muito a mais do que eu tava prevendo que fosse sair, mas eu não quero falar em dinheiro, porque senão eu vou ficar um pouco mais depressivo. Mas o lado positivo é que agora o canal tem um certo investimento e por conta desse investimento eu posso, por exemplo, passar o filme Shrek 3º completo aqui atrás. É claro que eu não vou poder passar ele na velocidade normal, porque senão o YouTube vai me derrubar. Mas, ainda assim, é um investimento. Eu não sei o que o Israel da edição tá fazendo nesse exato momento aqui atrás, mas eu creio que foi pro bem. Eu espero não me arrepender disso. E eu espero também que esse microfone não esteja extremamente estourado, porque agora que eu reparei que eu tava falando muito perto, mas eu vou tentar não aproximar tanto e vou fazer esse teste. Café. Agora eu vou ter que segurar o microfone de um lado e a xícara de outro, mas é isso aí, né? Investimentos. Your exercise. Over the rainbow. Além de ser um dos maiores clássicos dos anos 70 e um dos filmes mais repetidos nas sessões de drive-in, Tubarão também foi um marco para a cultura pop que afetou tanto positivamente quanto negativamente o mundo inteiro. Só que esse impacto negativo foi tão grande que mudou para sempre o ecossistema da vida marinha. Você quer saber como? Vem comigo. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, e quando eu digo um pouquinho diferente, eu tô falando que hoje a gente vai sair um pouquinho do clima atual. A gente não vai pegar tanto a estética retrofuturista ou só retrô. A gente vai pra praia pra falar um pouquinho sobre Tubarão. E nesse clima de praia não tem nada melhor do que começar o vídeo falando sobre assassinato, né? Em 1916, uma série de ataques de tubarão na costa de Nova Jersey deixou 4 mortos e chocou a população americana. Esses incidentes ocorreram entre o dia 1 e 12 de julho, começando ali por Beach Haven, onde Charles Versan, eu não sei pronunciar o nome desse cara, eu nem tento pronunciar o nome das pessoas na realidade, quando eu vejo que é gringo eu não me importo muito. Ele tinha 23 anos e foi atacado enquanto ele nadava próximo à costa. Nos dias seguintes, outros ataques ocorreram em Spring Lake, ali no riacho de Matawan, afetando tanto os banhistas quanto os moradores locais. Esses eventos foram bastante divulgados pela imprensa na época, o que acabou gerando um pânico e levando medidas de segurança muito mais drásticas nas praias. Esses acontecimentos serviram de inspiração para que o escritor Peter Benchley futuramente fosse criar o romance Jaws, que seria um livro de terror, drama e suspense que muito rápido acabou virando um grande best-seller. So begins Jaws, one of the most gripping and certainly best-selling adventure stories of this decade, and please welcome the man behind this book, its author, Peter Benchley. A monster. Well, Miss Shelley. How did you and sharks get together? I was a kid in Nantucket, and we would go fishing. Once a year, my father said he'd spring for one day fishing for swordfish. And swordfish were as rare then as they are now. And we'd go out and look for swordfish and catch none, but we'd see the sharks littering the ocean. And we began to catch them. For lack of anything else, you pay $100 a day once a year, you might as well catch something. And so we started catching sharks, and I got fascinated with the length of time it took them to die and the way they behaved and the general air of primitive malice or malevolence, I guess, that surrounded them. And I read as much as I could about them and learned a lot. I read the book last summer. I happened to be out on the eastern end of Long Island where the book is approximately set, and it was a scary thing to read it on the beach, and I guess that's where a lot of people out there were reading it. But I don't know anything about sharks, and I just want to know how realistic is it? Are there sharks, for instance, out around Montauk or East Hampton or those resorts out? One or two. The largest great white shark ever taken by a fisherman was taken off Montauk, Long Island. It was taken by Frank Mundus in 1964. In all the world, you mean? Ever taken by a fisherman. Now, when you get into statistics here, it's very good to be specific because they go, weird statistics. Frank Mundus caught a fish in 1964, a great white shark off Montauk that weighed 4,550 pounds and was 17 and a half feet long and took him 7 hours to catch. And it broke the scales in Montauk and had to be measured on a beach. Last weekend,
a friend of ours was out fishing with Frank, and they caught a 9-foot blue shark, and on the way in to the boat, the blue shark was severed in half with one bite. And this again was off Montauk, and Mundus said there is no question what that was. Something had to ingest a 9-foot fish and cut it off like that with one bite, and that was a great white. A great white shark. They're there. Esse livro não iria abordar somente os ataques de tubarão, mas também os problemas que uma cidade litorânea poderia enfrentar por conta desses ocorridos. Para criar esse livro, o Peter leu bastante sobre os pescadores que capturavam tubarões brancos gigantes e isso só aumentou ainda mais o fascínio dele por toda essa coisa. E para se aprofundar ainda mais, ele fez algumas entrevistas com alguns biólogos para entender um pouco mais sobre o comportamento dos tubarões, mesmo que depois o Peter fosse tomar uma certa suspensão de descrença ou uma liberdade criativa a respeito disso. E essa liberdade criativa no futuro iria acabar se tornando um grande problema, mas eu vou falar um pouco mais disso lá pra frente. Então, em 1974, o livro finalmente chegou e ele contava a história de Amity, uma cidadezinha litorânea que vive de turismo e que de repente se vê ameaçada quando um tubarão branco começa a atacar os banhistas. É então que os nossos queridos heróis decidem dar um jeito no Tutu, e são eles o Martin Brody, que é o chefe de polícia destemido e que mora no litoral e que tem medo de água, o Larry Vaught, que é um prefeito filho da o Quint, que é um caçador de tubarões, o que é uma profissão muito específica, mas tudo bem. E o Matt Hooper, que é um oceanógrafo, que eu não confio. Eu não confio em ninguém nessa profissão e eu não tenho argumento nenhum pra isso, eu só não confio. Eu sei que essa trama parece bem simples, mas o interessante não é só o tubarão, mas também a ganância que as pessoas podem ter pra atingir certos lucros. Dando destaque para o nosso prefeito que vê que a cidade tá pegando fogo, ou nesse caso, água, com o tubarão, mas decide ignorar em prol do turismo, o que acarreta em mais e mais pessoas expostas a esse perigo. Mas aí eu te questiono, quem será que é o verdadeiro vilão? Seria o prefeito ganancioso que não consegue lidar com alguma situação sem pensar em dinheiro primeiro, ou o nosso querido Tutubarão, que tava quietinho vivendo a vida dele quando de repente chegou um navio carregado de iFood pra ele jantar? Eu já citei a trama do livro, e a trama do filme é basicamente a mesma coisa, tirando alguns pontos como no livro, o Matt Hooper, ele é um talarico e ele acaba pegando a esposa do nosso policial favorito. E eu disse que eu não consigo confiar em oceanógrafo, foda-se. Ah, e mais uma coisa importante é que no livro a gente descobre que o nosso prefeito também tem conexões com a máfia. Hã? Quem será que é o verdadeiro vilão? Bom, com esse sucesso gigante do nosso best-seller do Tubarão, um filme foi encomendado, até que bem rápido, e o diretor escolhido foi o nosso queridíssimo Steven Spielberg, que na época tinha somente 27 anos. E apesar dele ter somente 27 anos, ele já demonstrava algum talento com alguns projetos anteriores, como Encurralado, que é um thriller que foi feito direto pra TV sobre um homem que é perseguido por um caminhão misterioso, além de Louca Escapada, que seria o seu primeiro longa pra cinema, que conta a história de um casal que sequestra um policial pra ajudar a recuperar o seu filho. Esses filmes tornaram o Spielberg um diretor em ascensão e deram a ele a oportunidade de dirigir o filme que seria um dos mais famosos da sua carreira. É interessante dizer que esses filmes que eu citei foram um sucesso de crítica e bilheteria, porque apesar disso, o Spielberg ainda era um prodígio que vivia em um apartamento pequeno e sonhava em dirigir grandes filmes. A maior inspiração do Spielberg foi o Hitchcock, que é conhecido por ser um dos maiores, se não o maior diretor de filmes de suspense, e essa seria a maior inspiração para o filme também. Como o nosso diretor escolhido, era hora de começar as gravações e puta merda, como isso deu errado, hein? Vamos falar do Tutu? O tubarão mecânico que foi construído pro filme foi apelidado de Bruce, porque esse era o nome de um advogado famoso na época em Hollywood, que inclusive representava o próprio Spielberg. O Bruce Hammer foi fundamental na carreira do diretor e ajudou ele a negociar contratos e lidar com aspectos legais sobre a indústria cinematográfica. Então, não tem nada mais justo do que homenagear ele dando o nome dele pra uma besta que devora pessoas e explode no final do filme. O nosso Tutu foi um dos maiores infernos durante toda a produção e... Ah, olha ele passando aqui! Oi. O mecanismo do controle remoto falhava com muita frequência. O sistema hidráulico que movimentava o tubarão vazava e parava de funcionar. O revestimento de borracha absorvia a água
e deformava o nosso tutu. E o peso excessivo dele também dificultava bastante as filmagens no mar. Esses problemas foram tão grandes que fizeram com que o Spielberg mudasse a estratégia do filme, aonde agora o tutu iria aparecer menos, mas o filme teria muito mais elementos de terror implícito para ajudar nisso, como a própria trilha sonora que ficou muito famosa. Um salve pro meu mano John Williams. Além do nosso tutu já dando muito trabalho, algumas outras coisas também fizeram com que as filmagens ficassem praticamente impossíveis. As mudanças climáticas deixavam algumas cenas inutilizáveis por conta da falta de continuidade. As marés imprevisíveis tiravam os barcos e boias dos lugares, arruinando diversas tomadas. Como a produção foi feita em uma área pública, tinha alguns curiosos de plantão que apareciam com seus barcos e também arruinavam tudo. E pra finalizar, a galerinha não tancou o mar e começou a ficar enjoada, devolvendo de volta pro mar o que era dele. Eu tô falando de sardinha, tá? Eu não sei se deu pra entender essa piada. Eu odeio quando eu tenho que explicar uma piada, porque isso significa que ela foi ruim. Desculpa. Além das questões climáticas, tiveram também alguns conflitos internos, principalmente entre o Robert Shaw, que fez o Quint, e o Richard Dreyfuss, que fez o Hopper. Os relatos eram de que o Shaw tinha uma crise de estrelismo e ficava provocando o seu colega de equipe por ser mais jovem e não tão experiente quanto ele. Inclusive, toda aquela cena, que aquele monólogo sobre o SS Indianápolis, foi gravado com o Shaw bêbado, e mesmo assim, a atuação dele foi extremamente elogiada. E isso só prova que o alcoolismo é a solução. E o Spielberg, coitado, né? Porque ele achou que a carreira dele iria acabar, que esse filme iria fracassar. Gente, ele até evitou ir nas últimas filmagens do filme porque ele achou que iriam querer atirar ele no mar. Apesar de todo esse caos das filmagens, pra glória de todos e da cabeça do Spielberg, que tava a prêmio, o filme foi um sucesso. O que o nosso diretor prodígio fez foi lendário. Ele pegou uma situação onde estava dando tudo incrivelmente errado e conseguiu se adaptar a isso. O filme é o que é porque ele soube lidar bem com toda essa situação. Além de tudo isso, a campanha de marketing foi considerada inovadora para a época porque não era comum você ver comerciais de televisão sobre algum filme em horário nobre. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss. You're going to need a bigger boat. From the best-selling novel, Jaws, rated PG, maybe too intense for younger children. Além de que esse foi um dos primeiros filmes com lançamento amplo e simultâneo em centenas de cinemas ao redor dos Estados Unidos. O saldo final do nosso tutu foi lindo, principalmente se você levar em consideração que o orçamento inicial era de 4 milhões, mas por conta de todo o apocalipse da produção, ele acabou mudando para 9 milhões. O filme do nosso tutu, então, faturou 470 milhões de dólares mundialmente, e por esse motivo, Tubarão é considerado o primeiro grande blockbuster de verão, criando uma nova tendência de lançamento para grandes produções com forte marketing e estreia ampla em diversos cinemas simultaneamente. E agora eu vou ter que falar sobre um ponto que é muito importante e é uma consequência direta do filme Tubarão. Lembra que eu disse que o Peter Bentley, que é o escritor que originou o livro do Tubarão, foi atrás de pesquisas e até conversou com alguns biólogos, mas ele decidiu ignorar algumas partes que foi por conta de liberdade criativa? Então, isso teve um certo impacto aí, né? Essas coisas que ele decidiu ignorar são basicamente como um tubarão se comporta. Que
pasmem, não é como um predador sanguinário que ataca pessoas com frequência. Inclusive, os tubarões são conhecidos por serem curiosos e burros pra caralho. Essa fake news em formato de liberdade criativa fez com que algumas cidades, algumas praias sofressem com o turismo, o que impactou diretamente na economia de algumas cidades. O próprio autor do livro lamentou depois o impacto negativo do filme na reputação dos tubarões e passou a atuar como um defensor, né, na preservação marinha. Depois do lançamento do filme, houve um aumento gigantesco na caça aos tubarões, já que os pescadores esportivos e os comerciantes passaram a ver os tutus como monstros perigosos. Algumas espécies de tubarão chegaram inclusive a entrar em risco de extinção por conta de toda essa pesca predatória. Gente, esse impacto foi tão grande que alguns cientistas e ambientalistas trabalham até hoje para reverter essa cagada, espalhando reais informações sobre como um tubarão funciona. Destacando também que os tubarões são necessários para todo o ecossistema marinho. Algumas ações feitas incluem documentários educativos como o Sharkwater, além da criação de leis de proteção em diversos países para evitar a pesca excessiva e o comércio de barbatanas. E por fim, o Spielberg reconheceu anos depois que o filme dele teve um impacto negativo gigantesco na imagem dos tubarões e como as pessoas veem os tubarões. Se você é uma pessoa com muito medo dos tutus, talvez essa parte do vídeo seja para você. Entenda que algumas informações populares são falsas e espalhadas por conta desse filme, então eu tomei a liberdade de desmentir algumas coisinhas. Primeiro que os tubarões não caçam humanos deliberadamente. Os tutus não veem a gente como presas naturais. Ataques são muito raros e na maioria das vezes acaba sendo por engano, já que eles volta e meia confundem os surfistas e nadadores com focas ou peixes porque eles são burros pra caralho. Em média, menos de 10 pessoas costumam morrer por causa de tubarões por ano no mundo inteiro. Agora me pergunta, quantos tubarões a gente costuma matar por ano no mundo inteiro? 100 milhões. Segundo, tubarões não são gigantes assassinos que destroem barcos. No filme, o tubarão ataca as embarcações e ele parece ter uma inteligência estratégica, mas eu já deixei bem claro aqui que tubarões são burros pra caralho. Então os tubarões não atacam barcos propositalmente. Eles podem morder objetos estranhos por curiosidade, mas não com a intenção destrutiva, não. E por fim, não são todos os tubarões que são perigosos. Depois do filme, muita gente passou a acreditar que qualquer tubarão no mar é uma ameaça mortal, mas na verdade, das mais de 500 espécies de tubarões, somente 12 têm registros consideráveis de ataques a humanos. A maioria dos tutus são pequenos e inofensivos e eles se alimentam somente de peixes e plânctons. Você não faz parte da dieta low carb deles, não se preocupe com isso e não se sinta tão especial assim. Tubarão é o perfeito exemplo de como, mesmo com uma produção extremamente turbulenta, se você estiver focado, as coisas podem sim dar certo. Apesar disso, Tubarão também é o perfeito exemplo de como a desinformação pode tirar vidas inocentes. Bom, é isso, gente. Talvez você tenha notado que eu fiquei olhando muito pra lá ou pra lá, porque eu tava lendo muito roteiro. Esse vídeo eu fiz em cima da hora, eu só consegui tempo pra fazer ele agora, por diversos motivos. E eu espero que você tenha gostado desse novo formato. Tudo isso aqui foi um investimento, o microfone foi um investimento, a ring light aqui atrás foi um investimento, o tripé foi um investimento, esse fundo verde foi um investimento. E eu estou fazendo isso porque eu quero que esse projeto dê certo e para isso eu vou precisar do seu apoio, vou precisar que você deixe um likezinho aí também, comente se for possível, dicas e sugestões, né, do que fazer. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!